Ao longo da sua vida, você enfrentará situações muito difíceis. Talvez esteja enfrentando-as agora. Isso não é algo que acontece apenas com você, é algo normal que acontece com todos nós. Infelizmente, tendemos a pensar que a vida deve ser apenas cheia de momentos felizes e divertidos, enganando a nós mesmos e criando uma falsa realidade. Embora não gostemos e por mais que tentemos evitar, em algum momento enfrentaremos uma situação que nos levará ao limite. Olhando pelo lado positivo, como seres humanos, temos a capacidade de controlar, em maior ou menor medida, as emoções que sentimos e enfrentar as situações complicadas com maior eficácia e menor sofrimento. Apesar de termos essa capacidade como seres humanos, isso não significa que seja uma tarefa fácil. Durante a sua vida, ninguém ensina como gerenciar corretamente suas emoções, e é por isso que estou fazendo este vídeo. Hoje vou falar sobre a temperança, uma das 4 virtudes estoicas. Para isso, irei lhe contar uma história. Uma vez, um rei convocou os sábios de sua corte e disse: "Mandei fazer um anel precioso com um diamante, com um dos melhores ourives da região. Quero guardar algumas palavras escondidas dentro do anel, que possam me ajudar nos momentos difíceis. Uma mensagem à qual eu possa recorrer em momentos de desespero total. Gostaria que essa mensagem ajudasse no futuro os meus herdeiros e os filhos dos meus herdeiros. Tem que ser pequena de forma que caiba sob o diamante do meu anel." Todos aqueles que ouviram os desejos do rei eram grandes sábios eruditos que poderiam ter escrito grandes tratados, mas ter uma mensagem que contivesse 2 ou 3 palavras e que coubesse sob um diamante de um anel era muito difícil. Mesmo assim, pensaram e procuraram em seus livros de filosofia por muitas horas sem encontrar nada que se adequasse nos desejos do poderoso rei. O rei tinha um servo muito querido próximo a ele, um homem que também havia sido servo de seu pai e que havia cuidado dele quando sua mãe morreu. Ele era tratado como da família e gozava do respeito de todos. Por esses motivos, o rei também o consultou e ele disse: "Eu não sou um sábio, nem um erudito, nem um acadêmico, mas conheço a mensagem." "Como você sabe?" perguntou o rei. "Durante minha longa vida no palácio, encontrei todo tipo de pessoas. E em uma ocasião, encontrei um mestre. Ele era um convidado de seu pai, e eu estava a seu serviço. Quando ele partiu, eu o acompanhei até a porta para me despedir. E como gesto de gratidão, ele me deu essa mensagem." Naquele momento, o ancião escreveu em um pedaço minúsculo de papel a mencionada mensagem, dobrou e entregou ao rei. "Mas não o leia", disse. "Mantenha-o guardado no anel. Abra apenas quando não encontrar uma saída em uma situação." Esse momento não demorou a chegar. O país foi invadido e seu reino estava ameaçado. Ele estava fugindo a cavalo para salvar sua vida, enquanto seus inimigos o perseguiam. Estava sozinho, e os perseguidores eram numerosos. Em um momento, chegou a um lugar onde o caminho terminava, e à sua frente havia um precipício e um profundo vale. Cair seria fatal. Não podia voltar porque o inimigo bloqueava seu caminho. Ele podia ouvir o galope dos cavalos, as vozes e a proximidade do inimigo. Foi então que ele se lembrou do anel. Tirou o papel, abriu e encontrou ali uma pequena mensagem tremendamente valiosa para aquele momento. Simplesmente dizia: "Isso também passará." Naquele momento, ele percebeu que um grande silêncio pairava sobre ele. Os inimigos que o perseguiam deviam ter se perdido na floresta ou ter seguido o caminho errado. Mas o fato é que um imenso silêncio o envolvia. Ele já não ouvia o galope dos cavalos. O rei se sentiu profundamente grato ao servo e ao mestre desconhecido. Aquelas palavras haviam sido milagrosas. Dobrou o papel, o guardou novamente no anel, reuniu seu exército e reconquistou seu reinado. No dia da vitória, houve uma grande celebração na cidade com música e dança, e o rei se sentia muito orgulhoso de si mesmo. Naquele momento, novamente o ancião ao seu lado disse: "Caro rei, chegou a hora de você ler novamente a mensagem do anel." "O que você quer dizer?" perguntou o rei. "Agora estou vivendo uma situação de euforia e alegria. As pessoas celebram meu retorno. Vencemos o inimigo." "Escute", disse o ancião. "Essa mensagem não é apenas para situações desesperadoras. Também é para situações prazerosas. Não é apenas quando você se sente derrotado,
mas também quando se sente vitorioso. Não é apenas quando é o último, mas também quando é o primeiro. O rei abriu o anel e leu a mensagem. Isso também passará. E novamente sentiu a mesma paz, o mesmo silêncio no meio da multidão que celebrava e dançava. Mas o orgulho, o ego tinham desaparecido. O rei conseguiu compreender completamente a mensagem. O ruim era tão transitório quanto o bom. Então, o ancião disse: lembre-se de que tudo passa. Nenhum evento ou emoção é permanente. Assim como o dia e a noite, há momentos de alegria e momentos de tristeza. Aceite-os como parte da dualidade da natureza, pois são a própria natureza das coisas. Uma das chaves para dominar nossas emoções é entender e nos lembrar de que o que estamos sentindo neste momento não durará para sempre. Você conhece alguém que nunca tenha experimentado a felicidade ou alguém que nunca tenha vivido a tristeza? Em ambos os casos, essas emoções não duram permanentemente. Ao longo da vida, coisas boas e ruins acontecem. Quando passamos por um momento triste, ajuda a aceitar e entender que essa tristeza vai passar. Aceitar não é resignação, passividade ou concordância com o que está acontecendo, é simplesmente aceitar que muitas das coisas que nos acontecem não dependem de nós, estão fora do nosso controle. A aceitação nos leva à proatividade, nos torna conscientes de que, se podemos fazer algo ou mudar nossa situação, toda a nossa energia e intenção devem se dirigir nessa direção. Quando aceitamos algo, somos mais capazes de seguir em frente. Também não devemos nos apegar nos momentos felizes. Está tudo bem em aproveitá-los, mas com moderação, sem nos deixarmos levar pela euforia que nos faça esquecer que esse momento também passará. As pessoas que se esquecem disso nunca estão preparadas para enfrentar as situações difíceis da vida. Elas vivem em uma bolha que, eventualmente, estourará. Um estoico aproveita o momento, mas não esquece a realidade da vida. Assim como sofre nas situações difíceis, mas não se deixa consumir pela tristeza descontrolada. Isso é temperança. A história que contei anteriormente, apenas 2 emoções são abordadas, alegria e tristeza, mas a temperança é aplicável a qualquer emoção. Não existe nenhuma emoção que, levada ao extremo, se torne algo positivo. No entanto, praticamente qualquer emoção que seja gerenciada com moderação pode nos trazer algo positivo, até mesmo emoções negativas, pois, quando controladas com temperança, nos permitem obter aprendizados muito valiosos para a nossa vida. Nas palavras de Sêneca, a temperança é uma virtude que consiste no domínio e moderação dos impulsos e desejos, para que não nos arrastem para o excesso ou a falta. Nas palavras de Epicteto, a temperança é uma harmonia agradável dos sentimentos que resulta de uma vida em que os desejos estão controlados e a razão é o guia. Nas palavras de Marco Aurélio, a temperança é a virtude que nos ajuda a governar e direcionar nossas paixões e desejos, evitando extremos e mantendo uma vida equilibrada e moderada.